noite, saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos começando a nossa live nessa noite, sejam todos muito bem-vindos. No Salmo número 9, verso 1 e 2, o salmista diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. É isso que nós estamos fazendo nessa noite, contando todas as maravilhas que Deus tem feito no nosso meio e cantando louvores a Ele, porque só Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Vamos fazer uma oração de adoração a esse Deus que é tão maravilhoso para conosco. Senhor Deus, nós te louvamos, nós adoramos, nós engrandecemos o teu nome. Nesse momento estamos reunidos virtualmente, ó Pai, para louvar, para adorar, para engrandecer o teu nome. Aceita esse louvor, aceita a nossa adoração que é sincera, que vem do nosso coração. É em nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos agora fazer a leitura do Salmo 138, versículos de 1 a 5. Graças a Deus por sua fidelidade. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Amém. Amém. Nós vamos entoar o cântico número 49, o hino do nosso inário Novo Cântico, número 49. Você pode abrir aí seu inário e nos acompanhar cantando esse hino tão bonito, sempre vencendo, muito vitorioso.
Agora nós vamos fazer a leitura do Salmo 24. Salmos 24. A vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele, sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Amém. Nós vamos continuar louvando, adorando ao nosso Deus com 2 cânticos. Nós vamos cantar Os Reinos se Abalam e logo em seguida um hino muito antigo, um cântico que se chama Jesus Virá. Um dia lindo, almejo eu encontrar. Nós vamos estar entoando esses 2 cânticos e todos os 2 têm muito a ver com o que nós vamos falar nessa noite, que Jesus virá outra vez aqui. Vamos cantar primeiro o cântico Os Reinos se Abalam. Se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
porque estamos aqui mais uma semana, ó Pai, para te louvar, engrandecer o teu nome e aprender da tua palavra, ó Pai. Muito obrigada por tudo, ó Pai, porque apesar de toda essa situação que estamos vivendo, o Senhor tem nos sustentado. Ai de nós se não fosse o Senhor, ó Pai. Eu te louvo por isso e te agradeço, ó Pai, a tua providência em nossas vidas, ó Pai. Eu entrego agora, Senhor, a mensagem, a pregação, que tu já falaste ao coração do Eli, e eu lhe peço agora que a mensagem cale aos nossos corações, Senhor, que seja abençoadora. Em nome de Jesus, muito obrigada por tudo. Amém. Amém. Antes de eu fazer a leitura da palavra de Deus, da gente estar refletindo sobre o que Deus tem para nós, eu queria fazer uma oração nesse momento que eu me lembrei. Essa semana a gente está acompanhando o caso de um senhor, um presbítero da igreja do Rio Comprido, amigo nosso. A gente estava conversando com a esposa dele, a dona Dorinha, né? E ela está muito ansiosa. Ele já está internado há uma semana no CTI, e ela só consegue notícia dele por telefone. Então está uma situação bastante séria, e eu queria orar por ele nesse momento. Vamos orar novamente? E por todos os enfermos. Saúde, né? Isso, a Daniela está lembrando por todos os enfermos e profissionais de saúde que estão passando por esse momento tão difícil, né? Como a dona Dorinha, que está em casa sem poder ver o esposo já há mais de uma semana, e ele no CTI. E nós vamos orar então pela vida dele. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na tua presença, Pai, para te entregar os problemas que nós temos passado, que nós temos vivido em decorrência dessa pandemia, ó Pai, desse vírus. E nós, de forma especial, queremos te pedir pelo teu servo, o Senhor José Hilário, que o Senhor esteja abençoando a vida dele, ó Pai, naquele leito de hospital. Que o Senhor esteja também com a dona Dorinha, com as suas filhas, que estão em casa, angustiadas, só tendo notícia por telefone, sem poder ver o seu José pessoalmente, ó Deus. Que o Senhor esteja confortando a vida dela, ó Pai, dando forças para ela nesse momento tão difícil, ó Deus. Da mesma forma, queremos também te pedir pelos demais enfermos, ó Pai, que estão passando por essa situação tão difícil, pelos profissionais de saúde, que nós sabemos que estão sofrendo também um desgaste físico, emocional, e muitos deles também perdendo a própria vida no combate a este vírus. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, guardando e consolando os corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. O nosso texto da nossa reflexão de hoje vai ser a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso de 11 a 14. Eu peço que você abra a sua Bíblia para nos acompanhar. Carta de Paulo aos Romanos, do verso 11 ao verso 14, eu estarei fazendo a leitura nesse momento. O dia está próximo, e Paulo diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra. Queremos falar nessa noite com os irmãos
Queria começar falando com vocês sobre o Brasil, sobre o nosso país. Tem uma música do Jorge Benjor, que é muito conhecida e muito cantada, eu mesmo já cantei muito com os meus alunos na escola, que diz: moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Quem já nunca cantou essa música, né? Todo mundo conhece, uma música muito conhecida. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! E realmente é isso. O Brasil é um país de belezas naturais, de natureza exuberante, é um país privilegiado. Nós não temos terremotos, furacões, ciclones, né? Esses cataclismas da natureza. A gente não tem muito disso por aqui. Nós temos um povo alegre, um povo espontâneo, um povo pacífico. Não temos perseguição religiosa, apesar de que já tivemos no início do protestantismo no Brasil, mas agora a gente goza de uma liberdade religiosa no nosso país. Não temos, ou pelo menos não sofremos tanto com as guerras, apesar de já termos participado de algumas, mas assim, de ter algumas guerras no nosso país, enfim, e ter participado da Segunda Guerra Mundial também, mas se a gente comparar com os países europeus e com os países asiáticos, o sofrimento que eles tiveram com guerras, o nosso é ínfimo em relação aos da Europa e da Ásia, né? Mas um pensamento que de repente passa pela cabeça do brasileiro, ou pelo menos passava até há pouco tempo atrás, é que nós estamos imunes a tudo isso, a todas essas coisas, né? Mas será que isso é verdade? E agora com essa pandemia, essa epidemia, talvez a ficha esteja caindo e a gente sabe que não, né? Ninguém está imune a nada neste mundo. E o coronavírus veio para provar isso, que algo que acontece lá do outro lado do mundo acontece também aqui, com a mesma gravidade, com a mesma intensidade que aconteceu lá, também acontece aqui do outro lado do mundo, né? Nos atinge da mesma maneira. Jesus já havia dito sobre isso, e você tem isso registrado nos evangelhos de Mateus, capítulo 24, Marcos, capítulo 13 e Lucas, capítulo 21, o que ele chama de princípio das dores. E a gente, antes de entrar no nosso texto, eu queria que a gente entendesse isso que Jesus disse para nós, né? Ele fala para os seus discípulos que haveria um tempo chamado, que ele chama de o princípio das dores, onde haveria guerra, rumores de guerras, nação contra nação, grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares do planeta, coisas espantosas, sinais dos céus acontecendo. E nós nos encontramos exatamente nesse período que Jesus fala, que é o princípio das dores. Mas a gente precisa entender exatamente aonde que nós estamos localizados aí no tempo, né, na história. Qual é o período que nós estamos... Vamos nos localizar no tempo, né? Você tem a primeira vinda de Jesus Cristo, Jesus quando veio à Terra, que ele morre, que ele é crucificado, e ele ressuscita no terceiro dia, e depois de um período aqui na Terra, ele é assunto aos céus, e ele mesmo prometeu que ele voltaria. Então você tem a primeira vinda de Jesus Cristo, e você tem agora uma segunda vinda, porque ele voltará. É o cântico que nós cantamos: Jesus virá outra vez aqui, ele já veio e ele virá. E o intervalo entre um evento e outro, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, é esse tempo que nós estamos passando, que ele chama de o princípio das dores, onde essas coisas iriam acontecer e gradativamente
elas iriam se agravando. Não dá para a gente estabelecer exatamente aonde nós estamos aí, mas que a gente sabe que nós estamos aguardando agora a segunda vinda, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, e as coisas vão se agravando cada vez mais, até chegar à grande tribulação, que Jesus fala também sobre ela, e a segunda vinda de Jesus ao mundo, à terra. Mas Paulo, voltando agora ao texto, ele diz para a gente, Paulo nos exorta e ele diz, é hora de despertar do sono. E Paulo ele fala, é preciso conhecer o tempo, conhecer os sinais do tempo. Por isso que eu fiz essa breve introdução falando do que Jesus nos ensinou, né, dos princípios das dores. A gente precisa conhecer o tempo que nós estamos vivendo, os sinais do tempo. Nós precisamos despertar do sono. Paulo ele usa a metáfora da noite e do raiar do dia, né? Ele diz, foi alta a noite, agora o dia está raiando. Tem a figura também, muito usada na Bíblia, né? A figura da aurora, que é o dia que vai raiando pouco a pouco até ser dia perfeito, né? É a alta noite, a alta escuridão que vai se tornando dia. E Paulo diz, você tem que despertar desse sono. E o que seria esse sono? E aí a gente volta nas palavras de Jesus, lá do princípio das dores, em Mateus 24, Jesus diz que a iniquidade se multiplicará, o amor se esfriará de quase todos. E é isso que a gente tem visto. Infelizmente, nós temos visto a concretização disso. Pessoas cristãs, que se dizem cristãs, evangélicas, seguidoras de Cristo, vivendo como ímpias. Pessoas cristãs amando mais aos ídolos. E eu não estou falando de ídolo imagem, não, mas amando mais ao ídolo do dinheiro, o ídolo do poder, o ídolo da política, amando mais tudo a isso do que a Deus. Jesus ainda diz que essas pessoas, que esses cristãos também seriam confundidos, enganados por falsos profetas. Essas pessoas cristãs também trairiam e odiariam uns aos outros por causa dos seus interesses. Quantas divisões a gente tem visto no seio da nossa igreja por causa de interesses próprios. E Jesus continua, né? São pessoas que amariam mais a si mesmas do que a Deus. E Paulo, ele está falando para nós então sobre isso. Olha, você tem que acordar do seu sono, o dia está próximo, a segunda vinda de Cristo está próxima, você tem que parar e pensar nisso. Você não pode viver como se ele não fosse voltar. Ele vai voltar. E a aurora está raiando. Nós precisamos viver um cristianismo, não só o cristianismo retórico, da boca para fora, mas um cristianismo verdadeiro, de amor a Deus, de amor ao próximo, de amor à sua palavra, de oração. E é disso que Paulo continua falando no texto, que é o nosso próximo tópico. Ele diz assim, versos 12 e 13, diz, vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Paulo, ele fala sobre as obras da carne e as armas da luz. E ele dá exemplos de obras da carne, ele fala de orgias, bebedices, impudicícias, que é imoralidade, indecência, dissolução, que é o rompimento de relações, separação, fala de contendas, ciúmes, tudo isso a gente conhece. E ele diz também sobre
as armas da luz. Só que interessante que Paulo não explica o que ele está querendo dizer com armas da luz. Sabe por que ele não explica? Porque ele já dá como certo que os romanos conhecem, que eles sabem quais são as armas da luz. Por isso ele não explica. Ele simplesmente fala e eles têm certeza que as pessoas já entenderam. Mas para nós hoje, a gente precisa relembrar um pouco o que Paulo está querendo dizer com isso, de nos revestirmos com as armas da luz. E aí eu queria mostrar para vocês, lá em Efésios 6, verso 13 em diante, Paulo fala sobre a armadura de Deus. Ele diz que essa armadura ela é necessária da gente se vestir para que a gente resista ao dia mau, para que nós permaneçamos inabaláveis. Por isso o uso da armadura de Deus, ou as armas da luz, se você quiser chamar assim, como Paulo também chama, né? Então vamos ver rapidamente quais são as partes dessa armadura que Paulo nos fala e que a gente precisa tomar posse delas e viver de fato blindado por essa armadura. Ele fala que nós devemos nos cingir com a verdade. Cingir é amarrar o cinto, é apertar. A armadura ela não pode ficar frouxa, ela tem que ficar pronta, né? Segura, firme. E isso na Bíblia, nos tempos de Jesus, quando fala em cingir os cintos, significava ficar pronto, é prontidão para fazer as coisas, né? Então quando você cinge os lombos ou aperta os cintos, né? Esteja pronto para agir. A ideia é essa. Então cingir-vos com a verdade. E interessante a gente perceber também que não é a sua verdade, tá? Não é a verdade minha e nem a sua. A gente tem um pouco essa ideia, né? É o que eu acho, é o que eu penso, é a minha verdade, e a gente relativiza a verdade de uma forma absurda, mas Paulo não está falando disso. Paulo está falando da verdade verdadeira, ele está falando da verdade revelada na palavra de Deus. A verdade que é Jesus, que o João, lá no capítulo 14, ele diz, Jesus diz lá nesse capítulo que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, essa verdade que Paulo está se referindo é a verdade revelada na Bíblia. Nós temos que nos cingir com ela, apertar os cintos, estar prontos para agir a partir da verdade que é Jesus Cristo, da verdade que nos foi revelada. Paulo fala também da couraça da justiça. Couraça da justiça é aquela parte que põe aqui no peitoral, que cobre, que protege o nosso coração. E justiça, novamente, é a justiça de Cristo aplicada a nós. Não é a nossa justiça, porque nós não temos. É a justiça de Cristo que no Calvário, através da sua morte, do seu derramamento de sangue, aplicou essa justiça. Por isso nós somos justificados a nós. E porque somos justificados, agora nós levamos uma vida santa, buscamos uma vida de santidade, baseado na justiça de Jesus Cristo. Então, é vestir a couraça da justiça. Ele fala também de calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O que ele está querendo dizer é que nós devemos estar prontos para ir, e aonde quer que seja, para falar do Evangelho de Deus, de Jesus Cristo, a todas as pessoas. Hoje nós estamos em isolamento, mas mesmo assim a gente pode ir e falar do Evangelho. Nós temos a tecnologia que nos ajuda, né? Nós não precisamos ir fisicamente,
Como hoje eu estou falando com vocês através de uma mídia. Então a gente pode falar de Jesus Cristo através do WhatsApp, através do Facebook, através de um telefonema, de um celular, não é verdade? Você pode sim falar do Evangelho da paz para as pessoas. Paulo fala ainda mais lá em Efésios, fala sobre o escudo da fé. Esse escudo da fé é para nos proteger dos ataques dos inimigos. E aí, uma observação, não é qualquer fé, não é simplesmente, eu sou um homem de fé. Não, você pode ser um homem de fé e ir para o inferno com a sua fé. Não é fé em si, é a fé em Jesus Cristo. A fé é direcionada a Jesus Cristo. É essa fé que nos protege, que nos ajuda contra os ataques dos inimigos. Ele fala também do capacete da salvação, é a segurança da salvação. Interessante que é o capacete na cabeça, é a salvação que nos blinda, que protege a nossa mente de dúvidas, de medos. E esses dois pontos são muito importantes porque nós estamos vivendo um período bastante complicado, onde nós somos atacados diariamente na nossa mente. As nossas dúvidas, os nossos anseios, as nossas preocupações. E o texto está falando, você tem que se blindar com a certeza da salvação, a certeza de que Deus está nos protegendo, e se caso nos adoecermos, se caso morrermos até, nós estaremos com Ele, nós temos a certeza e a garantia da salvação. Então, a fé e a salvação, ela nos ajuda a nos blindarmos neste momento. E o último item da armadura que Paulo fala é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que nos ajuda a vencer na nossa batalha espiritual, é a palavra de Deus, a espada do Espírito. E não tem exemplo melhor do que o próprio exemplo de Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus, que nos deixou ao ser tentado por Satanás. O próprio Jesus Cristo, ele, quando respondeu a Satanás, ele respondeu, está escrito. Está escrito, foi a primeira resposta, nem só de pão viverá o homem. A segunda, mais a palavra de Deus, que sai da boca, que procede da boca do Senhor. A segunda resposta de Jesus, ele fala, não tentarás ao Senhor teu Deus. Terceira resposta, Jesus fala novamente, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. É a palavra de Deus nos blindando, nos ajudando a combater o inimigo. É a certeza da nossa salvação, blindando a nossa mente dos nossos medos, das nossas angústias. É o escudo da fé, nos ajudando e nos protegendo dos dardos inflamados do inimigo. São os pés, os calçados do Evangelho, prontidão para pregar, para falar do Evangelho. É a couraça da justiça que protege o nosso coração e que nos ajuda a ter uma vida mais santa e reta diante de Deus. É a verdade que também nos ajuda a vivermos baseados, certos de que Ele é a verdade, de que a verdade revelada nas Escrituras nos guia no nosso caminho. Então nós precisamos vestir essa armadura. Paulo chama aqui de armas da luz, revistamo-nos das armas da luz. Mas ele continua e ele amplia essa ideia quando ele fala revestivos do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que nos revestir das armas da luz, dessa armadura de Deus que Deus coloca à nossa disposição, mas ampliando isso, a gente precisa nos revestir de Jesus Cristo. E nós nos preocupamos com tantas coisas,
E eu fico pensando, né? A gente se preocupa com tanta coisa, nós investimos tempo, investimos energia, investimos dinheiro em tanta coisa que não é essencial. E o coronavírus veio, até para de uma certa forma, mostrar isso para a gente. Né? Quanta coisa você julgava que era essencial na sua vida e agora ficou para segundo plano. Quanta coisa que você achava que não vivia sem ela, que você tinha que fazer, que era urgente, urgentíssimo. E você descobre agora que não é tão urgente assim, que dá para esperar. Agora a minha prioridade é outra. Agora você tem a prioridade da sua saúde, a sua vida, a vida dos seus amados. Você tem a preocupação com a sua proteção, com a sua fé que ajuda você a enfrentar tudo isso. E aí a gente para pensar aonde foi parar aqueles sonhos, aquelas prioridades que nem eram tão prioridades e tão urgentes assim, aquelas prioridades materialistas, egocêntricas que a gente acalentava no nosso coração. Paulo, ele chega à conclusão que a prioridade das prioridades na vida dele era Cristo. E ele diz isso lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2, ele diz: decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E agora, no texto que nós lemos, ele diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser a sua prioridade absoluta. E aí você pode, de repente, estar perguntando, né? Então Paulo era um cristão fanático, do tipo que só leio a Bíblia e mais nada, ignorante ao resto de tudo, né? Isso é fanatismo. Não, você não conhece a história de Paulo se você pensou assim. Paulo era exatamente o contrário disso. Paulo ele foi educado aos pés de Gamaliel, que era a maior sumidade em educação nas leis judaicas da época. Paulo era um fariseu. Quanto à justiça na lei, ele mesmo diz que ele era irrepreensível. Paulo foi uma pessoa instruída no que tinha de melhor na sua época. Ele conhecia a cultura judaica a fundo. Paulo era uma pessoa culta. E quanto à lei, ele mesmo diz: eu sou irrepreensível quanto à lei, eu sigo tudo que a lei diz. Então, era uma pessoa bastante culta os padrões da época, e hoje em dia seria uma pessoa bastante culta também. Mas mesmo assim, ele fala: olha, eu decidi nada saber senão a Jesus Cristo e este crucificado. E ele agora está ensinando para a gente esta verdade. Ele está falando: você precisa se afastar das obras da carne. Você precisa se revestir não só das armas da luz, não só da armadura que Deus dá para nós, como também você precisa se revestir de Jesus Cristo. Você precisa ter como prioridade Jesus Cristo. Você precisa viver um cristianismo vivo, onde Jesus é o centro, onde Cristo é o centro da sua vida, onde a vida ela é avaliada e ela é vivida pela lente de Cristo. É como se você agora enxergasse tudo na sua nova vida, no seu novo jeito de viver, você enxergasse tudo pelas lentes desse óculos, pelas lentes de Jesus Cristo. Não pelas suas mais, mas pela de Cristo. Como Paulo diz para nós, é hora de despertar do sono. É hora de estabelecer prioridades. É hora de nos revestirmos das armas da luz, da verdade, da justiça, do Evangelho, da fé em Jesus, da salvação, da palavra de Deus. É hora de nos revestirmos de Jesus Cristo,
que Ele nos abençoe e que Ele faça você enxergar essa verdade, que apesar de ser simples, é tão difícil, porque o nosso eu, o nosso ego é muito grande e a gente precisa falar como João Batista falou, que eu diminua e que Ele cresça. E nós vamos encerrar esse momento. Eu vou cantar um cântico com os irmãos. Na verdade, eu aprendi o cântico hoje, que eu não sabia tocar, mas como tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, a gente ensaiou um pouquinho para cantar com vocês, tá bom? Então, vocês cantem comigo aí do outro lado, mais de ti e menos de mim. É isso que nós precisamos, mais de Cristo na nossa vida e menos de nós mesmos. Amém. Mais de ti e menos de mim.
que Ele cresça, que nosso Senhor Jesus cresça e que nós possamos nos desaparecer, né? Que Ele cresça em nossa vida, que Ele apareça e que eu me constranja com a sua glória, com o seu amor, com tudo que Ele fez por nós. Nós vamos orar encerrando a nossa live, este culto em adoração ao nosso Deus. Nós vamos então orar e receber a bênção, encerrando este momento. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, ó Deus, por todo o nosso ser, todo o nosso coração. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, para que a nossa vontade, o nosso desejo, tudo esteja submisso a Ti, aos Teus pés, que o Teu Filho Jesus Cristo seja o centro de nossas vidas, sempre mais dele e menos de nós, que isso seja uma verdade não só na minha vida, mas na vida de todos que estão nos escutando e nos acompanhando nesta noite. Que Jesus Cristo seja o centro da vida de todos nós. Em nome dele que nós oramos. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Agradecemos mais uma vez a todos pela participação e a gente tem visto muita gente, não só da nossa igreja, lá de Nova Belém. Agora eu estou vendo aqui a Alba, a Maximília, o pessoal lá da nossa igreja, mas eu já vi gente lá de Minas, da minha família lá de Minas. De onde mais? Não, a Isa da nossa igreja. A Isa da nossa igreja. Vi gente de Campinas aqui. Gente até do Fluminense, lá do time do Miguel, assistindo também. A gente agradece a participação de todos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e que dê uma semana abençoada para vocês. Mais dele e menos de nós. Que Ele nos abençoe. Tchau. Tchau.